audiovisual é o principal meio de comunicação e de expressão nos dias de hoje, além de ser uma ferramenta poderosa e transformadora. É por isso que o Vamos ao Cinema tem como objetivo colocar essa ferramenta na mão de jovens estudantes, proporcionando a eles um caminho profissional muito possível e promissor, além de uma plataforma de expressão de suas vozes. Através de oficinas que cobrem toda a cadeia produtiva deste mercado, o Vamos ao Cinema promove a inclusão de jovens estudantes neste universo do audiovisual. O grande diferencial do projeto são as oficinas sobre a Agenda 2030, que abordam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, unindo dessa maneira o conhecimento a uma prática social consciente. É claro que você não vai ficar de fora dessa. E aí, vamos ao cinema? Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero super agradecer a Érica Pires e ao Fausto da Silva que estão aqui conosco, a Luciana Moura também. Estamos aqui dando início a um Você Podcast, que é o videocast do Vamos ao Cinema. Você Podcast já é um trocadilho com a palavra podcast, mas com a expressão Você Pode. Que a gente está aqui para poder demonstrar a todos que todos podem, todos nós podemos. O que a gente desejar e almejar na vida, a gente pode. Pode ser mais difícil, pode ser mais fácil, mas pode. E daí estamos aqui graças ao Instituto Neo Energia e a Neo Energia, que estão nos patrocinando por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal, a LICDF, da Secretaria de Estado de Economia Criativa do Distrito Federal. Nosso agradecimento mais profundo à LICDF, à Neo Energia e ao Instituto Neo Energia, que estão possibilitando a gente fazer uma jornada com os alunos do Vamos ao Cinema, que é uma jornada de aulas de audiovisual, e partindo dessas aulas eles têm um conhecimento da Agenda 2030 também, e aquela coisa que os estimula a uma consciência cidadã, ou a ampliação da consciência cidadã que todos já têm. O propósito do projeto Vamos ao Cinema é exatamente esse, de ampliar as vozes dos jovens para que eles possam propagar o que eles querem, o que eles quiserem propagar na vida, porque todos podem. Então, nós estamos aqui, por exemplo, com uma menina que pôde muito bem, porque ela participou do Vamos ao Cinema da nossa edição do ano passado, orientada pelo Fausto da Silva, que foi o professor, o facilitador, e ela criou um roteiro, e esse roteiro foi premiado no nosso pequeno festival. E ela criou o roteiro do filme A Melhor Amiga, que vocês vão ter o link dele no YouTube para assistirem em casa, tranquilos. Mas nós vamos falar com a Érica e com o Fausto sobre essa experiência. Para a Érica, tudo bom, Érica? Oi, que tudo coisa bem? Boa estar aqui com você. Eu quero muito que você fale de você primeiro, da Érica. Quem é a Érica? Quem era a Érica antes do Vamos ao Cinema, depois do Vamos ao Cinema? O que o cinema fez com você? O que o cinema faz com quem faz cinema? É uma pergunta que eu ouvi, a pergunta e a resposta do professor César Milhorim, da UFF. Eu achei tão bonito isso, porque o cinema faz alguma coisa com a gente, ou especialmente com quem faz cinema. E você fez cinema pela primeira vez no ano passado, né, Érica? Então, a Érica antes do cinema era bem tímida, bem calada, sabe? Bom, ainda continuo um pouco tímida, um pouco calada, mas já melhorei bastante graças ao cinema. Bom, o cinema para mim me transformou como pessoa, sabe? E é mais nessa parte de timidez mesmo, tirar a timidez. Ai, que legal. Isso é muito, muito legal, porque a gente sente isso em você, Érica, no convívio agora, no quanto você se expressa, e não só no quanto você se expressa, assim, entre a gente, mas no geral, né, entre todas as pessoas, naquela aula que eu estava, como você está mais expressiva, e com certeza, não tenho a menor dúvida de que isso acaba influenciando as outras pessoas, os outros alunos que estão lá do seu lado.
E é isso mesmo, o cinema traz essa possibilidade, né, da gente ampliar a voz, porque a sua voz você já tinha, ela já estava guardada ali dentro, ela só se expande e eu torço muito para que se expanda cada vez mais, você sempre possa falar o que você tem a dizer, o que você quer expressar para o mundo. E Fauston, nós estamos aqui com o Fauston da Silva, que é um cineasta de Brasília, com uma filmografia memorável. Para quem ainda não conhece, eu vou citar o Meu Amigo Nietzsche, A Terra em que Pisar, a gente tem, enfim, a Fábula da Boa Sorte, que foi feita até entre os alunos do SECOM, né? Voltando de Emaús, a gente tem O Último Natal, a gente tem uma filmografia memorável, e o Fauston agora está preparando uma surpresa para a gente que vem aí, que é o Manual do Herói. Então, Fauston, o que o cinema fez com você? O que o cinema faz com você que faz cinema? Boa tarde, Érica. Boa tarde boa tarde, Valéria. E boa tarde a todas as pessoas que estão aí conectadas no Instagram. As pessoas que vão ver no futuro também. Espero que o futuro esteja bom. Eu agradeço muito a existência desse projeto, Vamos ao Cinema, né, e esse acesso que ele tem dado a crianças, adolescentes aí da nossa cidade, a pessoas incríveis, assim como a Érica, por exemplo, como os meninos que estão aqui. Sabia, Valéria? Tem alguns dos alunos aqui no estúdio com a gente. Pois é, quem que tá aí? Tem a Yasmin, o Luiz e o Alisson, eles estão aqui com a gente. Alisson. Eles tinham até pergunta, Oi, mas... Yasmin, oi, Luiz, oi, Alisson. Eles tinham até pergunta, mas eu acho que não vai dar para eles fazerem lá, mas depois a gente vê isso. Então, esse tipo de acesso que o cinema dá, ele é transformador, porque como você mesmo colocou, Valéria, e como o professor também colocou, o cinema ele é um mecanismo, uma forma de expressão, né? Ele, assim como o microfone faz, ele amplia a minha capacidade de comunicação. Quando com as minhas cordas vocais eu posso falar, sei lá, até 50 pessoas, com essa ferramenta, né, que é o audiovisual, eu consigo falar a humanidade inteira, né? O filme que a Érica fez ano passado, com aquele debate tão importante, ele é um filme que potencialmente pode ser visto por todo o nosso país. Então ele tem essa possibilidade de expressão, né? É uma plataforma de expressão, é como a poesia, como a pintura, né? Como a música. Então você está com raiva, você está triste, você está feliz, você tem aquela... Você não precisa deixar só no seu coração. Você está revoltado, você quer contribuir com a sua sociedade de alguma forma. O cinema, você quer falar de amor, né, Érica? Você quer falar de raiva, quer falar de problemas políticos. O cinema, ele é esse tipo de ferramenta. E no foro íntimo, na minha vida, além de dar muito trabalho, o cinema, ele também dá, obviamente, como quase tudo que dá trabalho, dá muita satisfação, né? Como a Valéria falou, eu estou terminando aí meu primeiro longa-metragem, que se chama Manual do Herói. Vou rodar meu segundo longa-metragem agora no final do ano, se chama Joãozinho. E como não é a pauta aqui, a gente em outro momento fala sobre isso. Mas o cinema tem essas possibilidades e eu fico muito feliz em ver a progressão de pessoas como a Érica, como a minha própria progressão também, dentro do audiovisual, porque isso deixa claro que todos nós podemos, né? Como o nome desse podcast sugere. Exatamente, todos nós podemos. Bom, eu queria, assim, entender bem, por exemplo, nós estamos trabalhando com a comunicação, como você disse, né? O aprimoramento da comunicação por meio do audiovisual. O cinema produz essa transformação com quem faz cinema e também com quem vai ao cinema, com quem assiste os filmes que são feitos, porque é uma via de mão dupla, né? A gente se identifica lá com o que está acontecendo e daqui a pouco aquilo é trazido para a nossa vida. Esse é o poder transformador da arte, né? Que pode trazer novas reflexões, porque afinal o personagem que eu estou vendo lá não sou eu. Então eu posso pensar livremente entre aquilo que está acontecendo lá e eu mesma, porque depois é que eu vou fazer meus julgamentos e
entrar nas coisas pessoais de quem está identificado com o personagem, né? Mas eu queria ouvir de vocês também o seguinte: a gente está num processo que é educativo. O Vamos ao Cinema, ele envolve o ODS 4 numa das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é do Pacto Global da ONU, né, da Agenda 2030, que é a educação de qualidade. O que seria a educação de qualidade? Seria justamente essa possibilidade de produzir, de fornecer novas tecnologias, de oferecer acesso a novas instrumentalizações para poder se aprender, se trabalhar e adquirir justamente mais capacidades de comunicação. Érica, me conta como que é você na escola e como que é você nas aulas do Vamos ao Cinema. O que muda aí? Fala um pouco do que você acha, mas assim, expressa mesmo, sabe? Faz de conta que não tem ninguém assistindo. Bom, a Érica da escola é completamente diferente da Érica Vamos ao Cinema e da Érica em casa. São três tipos de Érica, 3 personalidades diferentes. Bom, a Érica da escola, vamos se dizer assim, é quieta, assim, um pouco calada, conversa só com os amigos, não tem muita amizade. É seletiva, sabe? Né, nas amizades? Sou bem seletiva nas minhas amizades, sou de poucas amizades. Bom, a Érica do Vamos ao Cinema, ela é bem, sabe, interagida, sabe, bem comunicativa, mais ou menos, né, nem tanto assim. Sabe, sempre buscando querer aprender, sempre buscando conhecer coisas novas. E a Érica em casa é muito corrida, é limpar a casa, lavar a louça, e é isso. É pragmática, né, Érica da casa. E por que você é assim? Posso fazer uma pergunta, Valéria? Claro, fica à vontade. E por que... E por que você fica tão estimulada lá no Vamos ao Cinema? Sabe, o Vamos ao Cinema chegou assim na minha vida num tempo que eu estava passando por um tempo bem difícil. O COS e o Vamos ao Cinema chegaram junto na hora certa na minha vida, porque tipo, eu estava passando por uns problemas difíceis em casa. Aí eu tava com depressão, essas coisas, sabe? Aí chegou pra me salvar. Sabe? Chegou na hora certa na minha vida. Muito bom. Essa é a importância, né, da arte. Isso é verdade, né? Que bom que a arte chegou nessa hora para você. E que bom que o COSE chegou também, porque vamos falar um pouquinho. O COSE é a instituição que a gente chamou de SECOM, que é o Centro de Apoio Comunitário da Estrutural, que não é só uma estrutura física. Ali dentro tem seres humanos incríveis, tem a Regina Nascimento, tem o Kennedy, tem a Luciana. Nossa, todos, sem exceção, são aquelas pessoas que realmente ali é uma segunda casa, né, Érica? Realmente, eu fui muito bem acolhida. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei lá, né, da primeira aula, bem tímida, bem calada, depois eu fui me soltando mais. E você ganhou um prêmio lá, o que você ganhou? No Vamos ao Cinema, né, Valéria? Ela venceu. Ela foi premiada, o filme recebeu pelo nosso júri técnico, o filme da Érica, a melhor amiga, recebeu o prêmio de melhor roteiro e uma pena que ela não pôde estar com a gente aqui agora também. Kailane recebeu o prêmio de melhor atriz. Quem foi o prêmio? Você esperava por isso, Érica? Não, eu não esperava. Eu fiz o filme, eu tava bem nervosa, tremendo, sabe? E o que a gente ganhou foi... Cada um ganhou a mesma coisa que eu ganhei, ela ganhou também. Eu ganhei um telefone A3, uma LED com tripé e um suporte para colocar o telefone para gravar. Ganhou um pocket de produção audiovisual, né? Isso. Muito bom. E a diferença dela, Valéria, da Érica, é porque ela é muito tímida.
E a diferença, e isso é muito incrível, porque demonstra que ela é muito corajosa, né? Qual é a diferença do corajoso pro covarde? É porque o corajoso, ele tem medo também. Só que mesmo com medo, ele vai lá e enfrenta. Você via que a Érica estava nervosa, mas ela não deixou barato. Eu nunca vi ela deixar barato. Aqui, por exemplo, se ela fosse... porque a pessoa usa a desculpa de que tá nervosa, né, Érica? Muitas vezes. Nervoso todo mundo fica. A diferença da Érica é que ela, mesmo nervosa, ela senta bem aqui e participa do Você Podcast. Nervoso todo mundo fica, meu gente. Não tem como escapar, não. Sentou aqui na frente para falar, a gente fica nervoso. Às vezes a gente fica até rindo, que nem eu aqui, de nervoso, para não errar. A gente fica nervoso, ansioso, sabe? Mas a gente faz do mesmo jeito. Assim. É isso aí, uma menina corajosa. Muito bom. Muito bom, Érica. Olha, eu vou falar. Eu tenho o maior orgulho de você. Vamos assim, eu não posso falar do Vamos ao Cinema, porque eu acho que a gente está tendo uma convivência amorosa maravilhosa com todos vocês que estão no projeto, com todos os professores que têm passado pela gente também. É um trabalho muito bonito. E por todas as instituições e escolas, como é o caso que a gente está falando aqui da Érica, a Regina, o Penite e a Luciana, que são as pessoas que estão mais diretamente envolvidas com a gente. O nosso agradecimento, gratidão mesmo, de coração. Que são pessoas assim, que a gente sente também que querem ver vocês crescerem, querem acompanhar esse crescimento, sabe? Que dão essa liberdade, né? Essa liberdade para se expressarem, para se desenvolverem. E muito bom. Bom, nós estávamos falando aqui, então, da Érica, das 3 Éricas, né? Da Escola do Trabalho e do Vamos ao Cinema. Isso já é uma coisa interessante, porque demonstra que todos nós somos atores, né? Eu também sou a Valéria, que está aqui agora conversando com vocês, mas a gente sempre tem os nossos personagens em cada lugar que a gente vai. Isso vem do discernimento também, né? Do espaço que a gente tem em cada lugar para poder se expressar. E o que eu queria saber dentro desse aspecto, assim, dessa percepção, né? São 3 Éricas. E a Érica ganhou consciência cidadã, tem mais conhecimento da vida, enfim. Vamos ao Cinema contribuir em alguma coisa também com esse crescimento pessoal, sabe? A visão do mundo, enfim. Com certeza, sabe? O Vamos ao Cinema me dá uma visão assim que a gente consegue, mesmo sendo tímido, mesmo tendo nervosidade, sabe? E em ter interesse. Eu tava até comentando com a minha mãe que depois, quando eu terminar, né, a minha escola, eu vou entrar para a faculdade de cinema. Olha aí. Eu não tenho culpa nenhuma. Essa questão da consciência, né, Valéria? É porque o audiovisual, a comunicação de forma geral, até a poesia, uma coisa que eu lembrei agora, a nobreza, a aristocracia inglesa, no final do século XIX, eles não tinham consciência da pobreza da Inglaterra até a obra do Charles Dickens se tornar popular. Né? Então, você vê o poder da arte nesse aspecto de trazer, de mostrar o que está acontecendo, né? Pelo viés da dramatização. O jornalismo ele faz isso, mas com outro viés. E tinha jornalismo, né, no século XIX ali já muito forte na Inglaterra. E aí a gente fez aquele filme lá no ambiente da SECOM, que se chama Luzia, que é sobre a Santa Luzia, mostrando a situação dos catadores ali, né, das pessoas que viviam do lixão que tinha lá na estrutural. Eu estou usando a expressão lixão, porque eu tenho um lugar de fala, né, mas do aterro sanitário. Né? Então, isso, para a pessoa que é do plano piloto, que assistiu o filme feito pelos alunos, ali naquele ambiente, ela tem uma nova consciência social, ele dá esse tipo de acesso, né, Érica? Eu tiro por mim mesmo, sabe?
Eu lembro de quando a gente era pequena, sabe? Eu e meus irmãos. Minha mãe, ela saía à noite para ir trabalhar, né? No lixão da estrutural, deixava a gente ir trabalhar para tirar dali, né? Do trabalho dela o sustento, sabe? A comida, pagar as contas, esse tipo de coisa. E muita gente da estrutural vivia, né, desse... Sim. O fim do aterro sanitário, ele é uma notícia positiva, né? Obviamente a pessoa, ela não quer esse tipo de renda, mas ela quer uma renda. Então não é uma questão, porque muitas pessoas, a análise que a gente fez nesse filme, é que as pessoas olham de fora e acham que a pessoa quer trabalhar no aterro sanitário. Não, a pessoa ela quer renda para, como a mãe da Érica, sustentar a família, né? Minha avó também trabalhava lá. Minha avó, ela catava e depois começou a fazer lanche para vender lá. Aí foi tipo assim, minha avó trabalha lá pra dar comida pra gente, sabe? Pagar as contas. Trabalhava, né? Trabalhava. Agora E qual era o horário que trabalhava lá? Ela saía tipo umas 8 horas e voltava, sei lá, 3 horas por aí. 8 horas Da noite. Trabalhava à noite. Porque eu fiz essa ênfase porque muita gente olha de fora, Valéria, e acha que as pessoas trabalhavam de manhã. Não. E é durante a madrugada que as pessoas trabalhavam lá no aterro. Tinha de manhã também, a pessoa podia escolher, né? Mas minha mãe preferiu trabalhar à noite porque ela tinha a gente, né? Ela já tinha 3 filhos. Ela tinha meu irmão mais velho, eu que sou a segunda e meu outro irmão. Aí eu fiquei pensando, Valéria, se já tivesse o Vamos ao Cinema na época, isso poderia ter sido melhor documentado, porque a grande verdade é que as crianças trabalhavam na madrugada também, não é? Algumas crianças, quando eu falo criança, eu falo principalmente pré-adolescente e adolescentes, que são, como eles são mais fortes, eles conseguiam fazer, como é que chama? Bag, como é que chama? Bag, né? Que era, o que é um bag? São os utilizados para colocar o material dentro. E aí, tipo, garrafa PET, né? Um dos alunos está falando aqui no estúdio, a Yasmin, que o bag é aquele saco enorme, né? De PET, normalmente, não é isso? Coloca PET, sucata, sucata. E às vezes um adolescente, ele conseguia ele sozinho fazer vários, né? Numa noite. Quando eu cheguei aqui, a gente ia com a minha mãe trabalhar no lixão. Teve muita gente. Você tinha que idade? Eu tava com 12 anos. 12 anos você trabalhava lá, né? E ajudar minha mãe. Porque mas reitero, se existisse Vamos ao Cinema na época, a gente poderia ter documentado melhor que essa mãe que levava a criança, a pessoa olha de fora, né, do conforto da classe média, e pensa assim, que mãe é essa que leva a criança para trabalhar? Mas essa mãe, ela tava pensando assim, eu vou deixar meu filho só em casa ou eu levo para trabalhar comigo? E aí ela pensava aí a criança quando chegava lá, ela falava assim, eu vou deixar minha mãe trabalhar sozinha? Não ia, né? E aí a pessoa olha assim do olhar romantizado da gente da classe média e pensa que aquela criança está sendo explorada, mas é um sistema que induz aquilo, né? Me lembro claramente o então governador Rodrigo Hollenberg falando sobre o final do aterro sanitário e todo mundo aqui comemorando, mas foi um impacto social imenso lá na estrutural, né? O número de pessoas em semáforo em Brasília aumentou demais. Um dos motivos foi esse, né? Esse empobrecimento ainda maior da população da estrutural. Mudei totalmente o foco, né, Valéria? Desculpa. Não, mas o foco está totalmente dentro da nossa proposta, porque é isso mesmo, sabe? É a gente conversar sobre a realidade, a gente falar sobre a nossa consciência cidadã e, de fato, essa visão, porque o cinema pode ajudar a ampliar conscientizar, essa visão, né? Exatamente, de conscientização, porque muitos aspectos da vida são julgados pela aparência, sabe? Pelo que aquilo ali está sendo, como se diz, tá aparecendo assim, mas aquela mãe ali está precisando, ela tem um filho que pode ajudar, e ao mesmo tempo ela não quer esse tipo de trabalho para os filhos. E nem para ela, né, Valéria? Se eu oferecer uma ferramenta para ela de renda, ela obviamente vai optar o melhor. A questão é não ter escolha. Né? Eu cortei você, Valéria. Ou Érica. O que eu queria dizer é que quando fechou o lixão, né,
porque aquele lixão, ele tirava muita gente da fome, né? Muitas crianças, sabe? A gente mesmo, eu não vou negar, a gente passava necessidade no tempo do lixão, no tempo que minha mãe ia lá catar, a gente passava muito necessidade. E quando fechou? E quando fechou, não, quando fechou a gente já estava um Já pouco estava melhor, estabilizado. já estava estabilizado, graças a Deus. Muito bom. Mas muita gente não estava, né, Érica? Eu tive vários alunos da estrutural que trabalhavam lá. E a primeira vez que eu descobri que um aluno meu trabalhava lá, ele só tinha 10 anos de idade, eu não dormi de noite. E aí depois eu descobri que todos trabalhavam, de verdade, todos trabalhavam no aterro, porque iam com a mãe, porque eu trabalhava justamente no PET, e o PET era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Só que as mães, boas mães inclusive, para não deixar a criança só em casa, levava com ela. A criança sozinha em casa estava sujeita a vários tipos de violência, né? Vários tipos. Inclusive violência sexual, violência física, tráfico, etc. E acidente doméstico. Além do As acidente... crianças eram novas, podiam se queimar com um fogão, com um acidente doméstico mesmo, que são muitos. Né? Ao mesmo tempo, é muito cruel porque o ambiente do aterro, ele era muito perigoso, né? Você tem relatos, os meus alunos me dão relatos relatos que saíram na imprensa e alguns que não saíram, de crianças que morreram lá atropeladas. Sim, eu vi um relato de um homem que morreu com um trator, parece que o trator caiu por cima, não sei o que foi. Teve outros casos em que as pessoas foram soterradas, porque chegavam da rua de noite, no meio da multidão, e caíam aí o povo na pressa de colher o material. A Yasmin está relatando aqui, Valéria, que o som não está chegando aí dela, né? Tá chegando, eu tô conseguindo ouvir. Da Yasmin, né? Tô conseguindo ver. Ela explicou que... Porque tinha uma competição. Quando chegava o caminhão de mercado, por exemplo, não era? Não, era o caminhão, ele recolhia o lixo e ele levava pra lá. Levava todo o lixo. E aí, conforme o material ia descendo, as pessoas iam puxando os sacos e separavam tudo pra ir separando material. Aí soterrava algumas pessoas. Aí teve muitos casos de muitas pessoas que morreram soterradas por conta disso. Então e fechar o aterro é uma boa política pública. A questão é como ela é feita, né? E a questão é como foram feitas as distribuições das próprias cooperativas que passaram a reciclar, porque também não houve essa questão justa com relação aos trabalhadores que já trabalhavam de maneira informal na catação de lixo do aterro sanitário. Né? No momento em que o aterro foi fechado, acredito que aí a gente está entrando mesmo realmente numa questão de política pública, porque a política pública deveria prever como iria empregar as pessoas que estavam ali vivendo do lixo reciclável, né? Vivendo do lixo pronto para reuso. E essas pessoas não foram totalmente cadastradas dentro de um sistema de cooperativa, meio venceu quem tinha um pouco mais de força ou influência. Isso. E isso gerou muita fome, né? Isso gerou um problema socioeconômico enorme numa cidade que cresceu em torno do lixão, porque, em realidade, a estrutural, a existência da estrutural, ela se justificou, o início da estrutural, exatamente por causa do aterro sanitário, quando as pessoas começaram a fazer a ocupação do que chamam de invasão, e que, na verdade, era uma ocupação, porque, puxa vida, eu estou ali, eu sou uma pessoa que trabalha com a reciclagem, eu estou perto do ambiente de trabalho, eu não vou ter que tomar um ônibus de um dinheiro que eu não tenho, então eu estou ali, dali eu já recolho o sustento da família para poder levar muito diretamente. Então foi isso que gerou o que eles chamaram de invasão, que depois foi loteada, mas sem assim, o planejamento adequado que poderia ter havido para poder absorver as pessoas com as suas capacidades. Então, a gente está falando aqui agora de uma história
E tá me vindo aqui uma coisa, de que essa história precisa ser documentada, né? Você vê, reitero, né, a importância de um projeto como Vamos ao Cinema, porque eu não moro na Estrutural, eu moro na Arniqueira. Eu poderia ir lá filmar isso, documentar? Posso, mas o meu lugar de fala é muito menos legítimo do que o seu, Yasmin, do que o seu, Érica, por exemplo, do que o seu, Luiz. Porque vocês podem falar com autoridade e com minúcias que um olhar alienígena jamais consegue. Então a importância do audiovisual do cinema, eu sei que os meninos lá estão agora no Secom vendo, é essa, né? Uma pessoa da Estrutural, ela consegue criar um produto audiovisual em torno de temas que são caros. A Estrutural com muito mais energia, com muito mais legitimidade, com muito mais dados, com muito mais sensibilidade do que uma pessoa alienígena às questões. Essa questão levou muitas pessoas a não irem trabalhar nas cooperativas. Minha mãe, ainda hoje, ela trabalha com lixo da rua. Ela sai de casa e vai recolher os lixos da lixeira. Até ontem, hoje eu não fui porque eu tenho que vir para casa, mas eu estou indo trabalhar com a minha mãe. Eu vou fazer 18 anos mês que vem e estou indo trabalhar com ela. Na coleta? Na coleta que a gente faz na rua. Eu e pensei... aí você recebe, você vê aquele olhar de desprezo das pessoas. Você vê, nossa, mexendo no lixo, não sei. Mas só a gente sabe a dificuldade que passa no dia a dia, né? E assim... Não gente, tem que botar a Yasmin aqui na mesa, Valéria. Como que põe isso? Tem como, Matheus? Tem como? Tem, o Matheus vai providenciar aqui pra gente. Fala, eu quero água. Comparar E um copo d'água pra Érica, por Não tem nem gentileza. como comparar a questão de renda de uma cooperativa para uma pessoa que vai trabalhar na rua. Em média, meu padrasto... Aí eu divido meu microfone com ela, tá bom? Tá. Tá. Em média, minha mãe e meu padrasto faz 5 mil, 7 mil reais, que eles vendem sozinhos ali. Numa cooperativa, as pessoas recebem um salário mínimo, 900, 1.200 reais. Entendi. Mas vocês estão fazendo coleta na rua mesmo? Na rua mesmo. E como é o nome do professor agora, de audiovisual? O professor de audiovisual? É o que tá lá na Secom? O Erlon. Oi, Erlon, vocês têm que documentar isso aí. Isso é um tema legal, né? É um tema legal, assim, no sentido de importante. É um tema importante. Sim. Importantíssimo. Olha que a gente está chegando a um tema muito importante. Inclusive essa questão porque eu não imaginava, eu sei que na cooperativa o salário é esse, e aparentemente a cooperativa está fazendo um bem a todos, mas na verdade, como é que isso está sendo feito para ser distribuído dessa maneira? Então, gente, a propriedade que vocês têm, o conhecimento que vocês têm para poderem falar sobre isso. Sim, propriedade, gera né? um documentário, porque vocês estão falando com propriedade de experiência que vocês passam, né? Vamos seguindo. Eles vão produzir aí para Yasmin ficar aqui com a gente. Então pronto, Yasmin vem e fala mais e detalha mais sobre isso, porque é muito importante para a gente. Então, olha só, na verdade, o que está acontecendo aqui com a gente nesse momento é exatamente o cinema como fator de reflexão. Porque a conversa começou no cinema, né? Começou que o cinema está exercendo de influência sobre a Érica, uma aluna. Nós informamos, mas não mostramos a Yasmin, o Luiz e o Alisson, que são alunos, que também estão fazendo parte desse mini set de gravação, né? Enfim, para conhecerem mesmo, tomarem conhecimento do assunto e tudo mais. E agora a gente está com essa conversa que foi aberta a partir de uma conversa sobre cinema, e a gente está, inclusive, provavelmente fazendo brotar daqui um documentário sobre a vida na Estrutural. E a vida, enfim, como as mães de vocês, as avós de vocês, Bem, Yasmin, por favor. História na Estrutural, né? Segue o exemplo da Érica, seja corajosa. Essa é Yasmin, caro espectador. Ela é aluna do Vamos ao Cinema, do professor Erlon, né? Boa Você tarde, fala pra aquela gente. câmera. Eu me chamo Yasmin, é um prazer estar aqui diante de vocês. Prazer ter você aqui, Yasmin. Mas você estava falando sobre as cooperativas, vamos voltar a esse assunto, porque esse assunto pode se tornar
uma produção de vocês dentro do Vamos ao Cinema. Não, sim. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu tava com eu tinha acabado de completar 12 Fala pra anos, aquela né? câmera. E aí, eu não sabia onde a minha mãe trabalhava, eu só sabia que ela falava que ia pro lixão. Até um dia eu falei, mãe, eu quero ir também. E você tinha que idade? Eu tinha acabado de completar 12 anos. Eu tinha acabado de chegar aqui em Brasília. E aí eu fui com ela. E quando eu cheguei lá, eu fiquei tipo, meu Deus, que isso? Você via muitas pessoas, e não era só eu de criança ali. Você via mulheres com bebê de colo ainda, tava ali amamentando, colocava o neném num cantinho e ia trabalhar. Obrigada. Mas era um trabalho sofrido, com certeza. Mas era um trabalho sofrido que dava uma renda pra eles que supriam muito mais do que você pode imaginar. Você fazia bag também? Sim, ajudava minha mãe Explica tudo. pro espectador o que é um bag. Bag é um saco grosso, de fio grosso, que ele já vem fechado. E aí você... Ele é um material utilizado somente para a armazenação do material reciclável. Que aí vem a PET, a latinha, a sucata, que são latas normais, por exemplo, de mucilon, latas de mucilon, que as pessoas jogam fora. Você é reciclável também de material fino, E que que são... tamanho é que fica o bag? tem bags que são enormes, grandes. Cerca de uns 3 metros. Por aí. 3 por 3, mas aí 3 isso é por de 3. pet, né? Não, de qualquer bag. E quanto Pode é ser que também. quanto é que uma pessoa ganha com um bag? Um bag depende da quantidade de material. Hoje tá muito baixo. A PET tá 1 e pouco. Ela tá 1, alguma coisa o quilo dela. Mas o material fino, que é o cobre, um dos materiais finos que é o cobre, que é tirado dos fios, das fiações, ele custa R$5 o quilo. Tem gente que, se ela fizer um bag de cobre, ela pode chegar a ganhar R$10.000. Só de cobre, né? Só de cobre. Que é outro problema que a gente tem em Brasília, né? Que algumas pessoas roubam fiação. Sim, é um problema. Um problema E muito morrem, grande. né? Sim. Tentando tirar a fiação. Sim, um problema muito grande. E isso leva muitas pessoas que são usuárias de drogas por conta desse problema também. Mas nem por isso, né? E você estava contando ali, quando você estava ali, que sua mãe trabalha ainda. Sim. E como ela foi proibida de trabalhar coletando no aterro, Pelo fechamento, com o fechamento do lixão e o apoiamento do aterro, eles não tiveram opção e foram pra rua. E ela arrumou o carro, colocou uma grade e foram pra rua. E aí eles foram indo, trabalhando. E aí, eu e meu irmão tem 14 anos, eu tenho 17, e a gente vai ajudando eles. até hoje você ajuda ela. Sim. O meu irmão mesmo hoje tá trabalhando com ela. E como é que a sociedade reage? Muitas pessoas olham pra gente com um olhar julgando, sabe? Essa questão desse trabalho, porque realmente não é algo bom. Mas, pra uma sociedade como a nossa, não se tem o que fazer contra isso, né? Mas, graças a Deus, tem muitas pessoas que ajudam a gente, assim, apoiam a gente, né? Com essa questão, que vão lá, dão o que comer, oferecem ajuda, né? Por esse trabalho da gente estar fazendo isso, né? Não julgam só com o olhar pelo que a gente tá fazendo. Essa pessoa mexendo no lixo deve ser um vagabundo que não presta, que não tem educação. Não, nem por isso. Todos são monstros. Né? Eu Isso é mesmo verdade. sou uma pessoa, que nem a Erika disse, de muitas personalidades. Eu sou muito tímida, gente. Por mais que eu esteja tagarelando aqui, eu sou muito tímida mesmo. Mas com as minhas aulas, depois que eu entrei no ensino médio, com o meu professor Rafael de Sociologia, eu aprendi a expressar mais essa questão, né? Demonstrar que a gente tem que... Demonstrar que nós, jovens de hoje em dia, não somos só esse defeito. Esses jovens de hoje em dia que só ficam na rua, não faz nada. Não, você vai chegar na estrutural, você vai ver que a maioria dos adolescentes de 12 anos pra cima, tudo trabalha. Não tem um que fica em casa vagabundando por aí. É isso. A maioria deles todinhos Falar alguma trabalham. coisa, Erika? A maioria deles todinhos trabalham. Não tem um que fica em casa lá sem fazer nada. Todos têm vozes, ações. Todos eles são seres humanos, assim como qualquer outro. Tem um ambiente cultural forte lá, né, Valéria, na estrutural. Forte.
com o cinema, mas também tem o pessoal do hip hop, tem o pessoal... O rap. Tem teatro ainda lá? Tem. Tem futebol, né? Tem Uhum. escolinha de futebol para meninas, que você... Sim, tem. E tem Bombeiro as mesmo. associações também, né? Tem as associações E é uma Inclusive, cidade bem tem as politizada. associações. Desculpa, Érica. Inclusive, eu entrei pro teatro do lado do Centro de Juventude, né? Pra me ajudar melhor com o cinema, me expressar, me soltar mais ainda. Sabe? Uma oportunidade única. No primeiro dia da aula de teatro, foi segunda-feira passada, eu tava bem nervosa, depois eu fui me soltando. Por que é que você decidiu fazer esse curso de cinema, Érica? Bom, o cinema, pra mim, tá sendo uma maravilha. Eu decidi pra aprender a me expressar mais, sabe? A me soltar. E você, Yasmin? Por que você tava em casa e de repente foi lá no Vamos ao Cinema fazer esse curso? Assim, eu conheci o COSE numa fase que eu tava assim, na minha fase da adolescência que eu tava, Jesus, ou eu entro e funciona, ou eu entro e caio aqui e pronto. E assim, foi quando a gente chegou no curso de Vamos ao Cinema, eu fiquei dura igual uma rocha, de vergonha. Gente, o que eu vou fazer em frente a uma câmera? Tanto que no ano passado, que eles fizeram todo esse trabalho dos filmes, eu não participei. Minha coragem caiu no chão. Não quis nem aparecer no dia que eles fizeram as gravações, fizeram sair tudo. Não apareci. Mas isso também foi porque eu tava numa fase bem conturbada da minha vida, que eu tava tentando me encontrar comigo mesma, né? E assim, tanto o COSE, o Centro de Juventude, quanto esse programa do Vamos ao Cinema, me mostraram que eu não devo temer a isso. Eu tenho que procurar onde manipular e levar isso a algo bom. De se expressar, né? De se expressar. Tá bom. Que coisa linda. Gente, que coisa maravilhosa que está ouvindo vocês. Agora eu queria estabelecer com vocês duas, Érica e Yasmin, e se possível com o Luiz e Alisson, que estão aí, bem de perto ouvindo. Eles deveriam estar aqui também, né, Alisson? Com certeza. Com o resto da turma que está ouvindo lá da Estrutural. Uma pena que a gente não conectou também com eles lá para poder passar todo mundo, mas que a gente comece a se comprometer aí com um documentário, porque, olha, na semana que vem nós vamos fazer uma visita a uma exposição do fotógrafo jornalístico Walter Firmo, que está lá no CCBB, justamente porque a gente começou a pensar num documentário. Lembra que a gente estava conversando lá numa aula sobre a possibilidade de fazer um documentário sobre a vida na Estrutural? Eu estava conversando com a Regina também, e aí surgiu aquela coisa assim, mas não vai ter graça fazer um documentário aqui. Olha o tanto de coisa incrível que vocês estão contando e que precisa ser mostrada para a sociedade, porque a sociedade não vê os meninos da Estrutural como pessoas trabalhadoras e dignas. A sociedade, na verdade, a sociedade tem esses seus estigmas, que são os clichês, né? Aquele clichê de chamar, por exemplo, a população negra do Brasil de minoria, sendo que não é uma minoria, é uma maioria minorizada. A sociedade tem os seus clichês e a gente, por meio do audiovisual, pode ir quebrando um pouco esses clichês, sabe? Mostrando a realidade. Então, quando a gente vai visitar a mostra, a exposição, por exemplo, o Walter Firmo, ele é essa pessoa que, na verdade, ele meio que topou um desafio, foi meio que uma provocação, assim, quando provocaram ele, porque ele estava num cargo de repórter fotográfico numa sucursal do Jornal do Brasil em Nova York, e aí humilharam ele por ser um negro que estava lá, e ele falou, eu vou mostrar que Black is Beautiful. Quer dizer, a coisa não é tão simples como eu estou falando de um jeito bem poético, mas as fotos são fotos justamente de pessoas em situação de pobreza, ele mostrando o quanto é bonito, o quanto as pessoas são lindas, o quanto as pessoas têm a capacidade de amar em meio à pobreza, em meio a todas as dificuldades, porque todos são seres humanos e estão ali vivos. E se há pobreza, a responsabilidade por isso é de falta de políticas que erradiquem mesmo a pobreza, que deem oportunidade. Olha a quantidade de coisas que vocês estão nos falando agora, a importância que tem tudo isso, a história que suas avós e suas mães, e a gente está falando o tempo todo também, né? É a avó, é a mãe,
tudo bem, mas olha o papel também das mulheres nessas famílias, sabe? Sim. A minha na tia mesmo, eu formação. tenho uma tia minha, a minha tia Cleia, foi por ela que a minha mãe veio pra Brasília. A minha tia Cleia trabalhou anos no lixão, por anos. Ela tem um problema na coluna, nas pernas agora por conta disso, mas trabalhou por anos. Nossa, as filhas dela também, por A maior anos. parte são mulheres e crianças? Sim, sim. Lá antes eram mulheres e crianças, né? Predominante. Sim, não, tanto homens quanto mulheres, sempre trabalhando, eram sempre em famílias trabalhando juntas. Ah, entendi. Você vai encontrar, Famílias inteiras. sim, famílias inteiras trabalhando ali, procurando uma renda pra suprir as necessidades da vida. E Para agora, sustentar dignamente a família. sim. Uhum, uhum. Porque ainda hoje você vai numa escola, tipo mesmo, você vai numa escola, porque é longe, tipo, tem escola que é no Guará, escola que é no Cruzeiro. Você vai ver, quando eu cheguei aqui, tinha gente que ficava julgando o outro pelo jeito de se vestir, pelo que calça. Aí o filho chegava em casa, ah, mãe, fizeram isso e isso comigo por conta do meu chinelo, porque eu tô de chinelo, não tô de tênis, não tô calçando uma roupa bonita. Então, Só às pra- vezes esse é o motivo de desistir do colégio. Desiste Sim. porque é excluído, né? Muitos adolescentes desistiram dos estudos. É só explicando para quem não conhece lá, é porque muitas crianças e adolescentes da estrutural, eles estudam no Guará. Então eles são obrigados a conviver com crianças e adolescentes do Guará. E aí eles sofrem uma segregação que já foi maior, né? Quando não tinha asfalto na estrutural, eles chegavam muito sujos na escola. E alguns alunos, né? Por mais que a mãe tentasse, ela não conseguia mandar o aluno limpinho, né? Por isso que a urbanização da estrutural também foi uma etapa muito importante nessa. Vocês eram pequenininhos, mas eu me lembro nessa época que não tinha asfalto, eu cheguei a filmar isso com os alunos, Valéria. Esse sofrimento que era fazer a criança chegar limpa na escola para diminuir o bullying que você está falando, que fazia com que a criança não vou mais não, tô indo para quê? Fazer aquilo lá, sofrer? Exatamente, o que levava também muitas agressões. Teve caso numa escola antiga minha, quando isso daqui, que menino saíram na pancada. No Mas Guará foi- e em outra cidade também Tem tem no um. CIA também. uma No escola Cruzeiro, assim, né? No Cruzeiro também. Então Tem elas tem muitos estudam. casos assim. Agora tem escolas, né, na estrutural, mas não Sim, é só- suficiente porque a população é muito Tem grande. mais aí pra escola infantil, pra criança. A única escola que tem lá que é pra pessoas, pros adolescentes que vai até o 3º ano, é só o SED 1, que é foi um colégio militarizado. Ele é civil, não é exatamente militar. Ele é civil. compartilhado, né? É. Valério, só um adendo em relação ao Vamos ao Cinema. Não sei se as pessoas estão percebendo, mas as políticas públicas voltadas para essa faixa etária, que está a Yasmin, que está a Érica, que estão os meninos, elas estão desaparecendo, né? É como se a política pública para o menino de 17 anos virou página policial. Não tem mais políticas públicas de acolhimento deles, tem muitas para crianças, né? Tem as creches, tem escolas. Estou pensando nisso, falando nisso que você falou que escolas tem e tal, mas lá na estrutural tem o coletivo, né? Uhum. Que atende adolescentes, e o SECOM. Tem mais? Eles queriam transformar a única escola que era de adolescentes, o SED 1 no caso, em escola para criança e mandar os adolescentes tudo pro Guará. Porque... Que é a escola do gás, né? Que você está falando? Não, o SED 1, O SED 1 ele fica praticamente na entrada da estrutural. Assim que você entrar pela estrutural, você vai encontrar o postinho, vai ter o postinho e é bem ao Mas lado. SED 1 é o que está militarizado. É o cívico, é um É o colégio cívico militar. Cívico militar. Sim. Fausto, a SED 1 é aquela escola que Que você... eu dei aula pra você. Entendi. que você me encontrou lá em 2019. É Sim, aquela entendi. escola. Entendi. Tanto que você vai... E uma coisa que nem o Alisson comentou sobre eles deixarem de ir, que não seria algo nada bom, porque um colega meu estuda lá, o Ronei, e antes dele tinha outras pessoas que estavam lá também. E Lá assim, onde? você vai lá no SED 1. E assim, ele veio comentar comigo que ele ia fazer... Sabe o que é engraçado de estudar à noite? Que ao mesmo tempo que você vai encontrar um aluno como eu, de 18 anos, fazendo aceleração, você vai encontrar uma senhora idosa de 62 anos voltando a estudar. Lá na estrutural. Né? Lá na estrutural. É porque lá tem alfabeto. Tem. O EJA, é o EJA. O EJA. Então, assim, o Alisson também, ó,
Tá falando aqui nem aparece, né, bonito? Estuda lá. Eu estudo Mas é lá, muito eu faço positivo EJA isso, também. né? Sim, Ele claro, tá falando com isso num certeza. aspecto positivo, né? Com certeza, sim. Então, é tipo, se tirasse o C1 de lá, onde essa senhora que procura Onde que essa- estudar, Ah, entendi. onde ela iria encontrar? Esse é outro documentário, viu, Valéria? Já que, Outro filme. Coisa que- já que nas escolas do Guará não tem à noite. Você não vai contar. Não, lá e é acesso, muito né? bom. Essa pessoa trabalha o dia Sim. inteiro. Né? Porque ela É. trabalha o dia todo. Uhum, é muito Passa cansativo e umas muito horas na esforço. escola e volta pra casa e tá perto. Imagina, ter que sair ainda, pegar o ônibus e voltar. Valéria, eu Olha, acho que a gente tem uns 7 minutos só, não é, Matos? Isso. Então, gente, olha só. Que conversa maravilhosa. Nosso agradecimento mais profundo. Não, por ainda tem vocês. tempo, viu? Não... Agora eu gostaria de, como a gente tem pouco tempo, saber se o pessoal que está assistindo a gente tem perguntas a fazer ou quer comentar, e depois disso, só para poder dar a rota do encerramento, ouvir a Érica, ouvir a Yasmin, ouvir quem estava falando agora era o Alisson? Sim, o Alisson. O Alisson, Mas o Luiz tá louco pra falar também. o Luiz também. Sobre Porque são esse- poucos Ó, o Luiz tem que a um... gente tem. Valéria, desculpa, o Luiz tem um comentário. Sobre isso que ela falou da idosa que estuda lá à noite, é algo que me chamou a atenção, porque tem muitos adultos assim, do área estrutural, eles não têm os estudos completos. Aí acaba que eles ficam trabalhando, no caso, lá nas cooperativas. Minha mãe, por exemplo, ela não pôde conseguir terminar os estudos dela, só estudou até o 5º ano. E aí, por conta disso, é alguma dificuldade que ela teve. E ela sempre recomenda pra mim, pra eu terminar meus estudos e tudo mais. Tá chegando? O áudio dele tá chegando aí? Tá chegando. Ah, tá Estamos ótimo. ouvindo. Desculpa, Tá baixo, mas tá chegando. Alisson e Luiz, que a gente não tá conseguindo botar vocês em cena. Por favor, É, não, é uma logística que não daria, não. A gente tinha que ter... E no começo, o nosso anfitrião aqui ainda falou que era possível, né? Mas aí eu me acovardei. Mas devia ter posto eles, era legal. Nós estamos com um compromisso aqui de um novo Você Podcast, da Com gente os programar alunos. um novo encontro para a gente poder continuar esse assunto, porque o que vocês têm a falar é muito importante para a nossa sociedade ouvir. E a gente precisa, assim, a gente pode pensar realmente num documentário que vai ser uma coisa que vai tornar, digamos assim, poético esse sofrimento todo, mas que vai dar a conhecer a sociedade o conhecimento dessa realidade, mas a gente conversar sobre ela é muito importante. Porque A gente está usando a palavra cinema, né, Valéria? Mas o Vamos ao Cinema, ele usa qualquer plataforma digital, inclusive com ênfase no celular, né? E isso daqui, esse Você Podcast, ele cumpre esse papel de trazer essa fala tão legítima da Yasmin, essa fala tão legítima da Érica, do Alisson e do Luiz, né? Então isso daqui já está, de certa forma, eternizado, né? Eles trazerem esses sistemas. Isso também é cinema. Isso é audiovisual, né? Comunicação. O audiovisual comum. Porque hoje se dividiu, né? O cinema, na verdade, nasceu do cinematógrafo, que significa imagem em movimento. Então, nós estamos aqui dentro de um cinema com as nossas imagens em movimento. O cinema se tornou arte e o audiovisual se tornou tudo mais que se faz com a imagem em movimento. Então, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel também e fica o compromisso. Eu gostaria que a gente pudesse continuar numa outra ocasião com essa nossa conversa e com todos aparecendo e com a câmera aberta para as pessoas poderem debater e discutir os assuntos e contar, sabe? Contar e narrar. Bom, vamos ouvir a Érica, a Yasmin, o Alisson e o Luiz. Eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer para a juventude, o que vocês querem falar para a moçada que está aí, da idade de vocês, o que é importante na vida para vocês, o que vocês consideram. Anda logo. Consegue virar o microfone para eles? Mesmo eles fora de tela, talvez virar esse microfone. Tem como sim, ó. Tá assim pra virar. Bom, o recado que eu deixo é para vocês nunca desistir dos estudos, né? Continuar estudando,
faculdade. Eu digo por mim mesma, eu reprovei 2 vezes, né? Tô atrasada na escola, mas não desisto do meu estudo. Ano que vem eu termino, aí eu vou pro cinema, pra faculdade de cinema, se Deus quiser. Esse é o meu recado que eu deixo. Você, Yasmin? O que eu tenho pra dizer para as pessoas, a nova juventude que vier após a gente aqui, assim, não se reprima tanto consigo. Vai ser difícil, muito difícil, não só com os de fora, como com a sua família também, porque nós, adolescentes, somos uma fase da vida em que a gente não compreendemos nem a nós mesmos. Uma hora a gente tá brilhando e, nossa, na outra hora você tá um desastre. Tem hora que você acredita que tudo é possível. E outra que você fala, desisto. E, assim, vão ter altos e baixos na sua vida que vão ser, assim, inúmeros. Eu mesmo, antes da pandemia, eu estava a 1000, nossa, brilhando. E a pandemia, pra mim, foi um choque tão grande que eu desisti. Eu reprovei porque eu desisti. Eu achei que não seria mais possível. Tanto que antes da pandemia chegar, eu tava fazendo curso de 3 línguas. Coreano, inglês e espanhol. Olha que legal. Eu tava aprendendo a falar 3 línguas. Eu tava assim, emocionada. Eu falei assim, No auge. no auge, quando veio foi um baque tão grande pra mim, tão grande assim que eu deixei cair. A pandemia afetou a gente, né, Valéria? Nossas oficinas também foram afetadas. Foi um choque muito Afetou grande. todo mundo. E assim, foi bem um nessa baque. foi bem nessa fase em que o COSE me ajudou demais. Porque eu cheguei lá e vi que não era só eu. Eu vi várias outras pessoas ali que estavam com situações bem piores do que a minha. Que estavam em situações que você olharia pra ela e você choraria só de ver, por ver. Apenas o que ela passava com tudo isso, né? Então, não desista de nada. Vai ser difícil. Muito. Pode ter certeza disso. Porque nada na vida é fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil pra Nunca ninguém. foi fácil. Vai ser difícil. Muito difícil. Nossa Senhora. Pra complementar... Quem tá falando é... O Alisson. Alisson. Pra complementar, é bom você nunca desistir dos seus sonhos, como a Yasmin mesmo falou. Sim. Se você deixar de acreditar naquilo que você mais quer conquistar para sua vida, você vai desistir de tudo que você tem hoje em dia. Uhum. Quando a pandemia veio, eu comecei a estudar coreano, japonês, chinês e espanhol. Meu Deus. Eu aprendi um pouco de cada, só que o que eu mais me dediquei foi o japonês, por conta que eu quero ir para o Japão, morar lá durante um tempo, ir para a Europa e voltar para o Brasil. Dar Embaixada uma do casa Japão. para minha mãe, uma casa melhor, obviamente. Apesar que nossa casa não é tão ruim. Você mora em qual quadra lá da estrutural? Na Santa Luzia. Na Santa Luzia? Aquela Santa Luzia, quando ela possivelmente vai ser legalizada, tudo depende do nosso querido governador Ibanez. E do nosso presidente, não podemos deixar de notificar também, Luiz Inácio. Estamos esperando as suas ações. Com certeza. Aguardando, é preciso agir por elas, né? Sim, gente? com Espero certeza. que a comunidade esteja unida para poder reivindicar mesmo. Uhum. O Ibanez também, infelizmente, acabou cortando nossa renda do COSE, que a gente Sim. recebia do COSE. Isso é verdade. Muitas pessoas tinham que comer dos R$200 que mandavam ali, ó. Você E quer que recebia eu pra comprar vou dar uma pouquinha contextualizada, Valéria? Os alunos lá do COSE, eles tinham um projeto chamado... Como é que é? Juventude... Esqueci, que era uma bolsa para jovens até 18 anos de R$200. E aí, ano passado, esse projeto mudou de nome. E por conta da eleição, foi cortada a verba. E aí eles cortaram por causa da transição orçamentária. E eles não tiveram... Eu não sei se foi... Não. Eu não acho que foi má fé. Eu acho que foi só incompetência política, entendeu? Sim. Incompetência de fazer as coisas andarem com celeridade. Gestão, né? De fazer De gestão. continuidade Não sei, eu não acho que foi assim, eu sou mal. Eu acho que é só o cara que não sabe, que é pior ainda, o cara não conseguir, né? Uhum. Porque eu sou mal, eu até entendo a cabeça dele, eu não entendo Meu Deus. o vacilão. Uhum. Agora vai falar o Luiz, Valéria. Bom,
O que eu tenho a dizer é um conselho que minha mãe, minha tia, meu pai e inclusive todos os meus professores me passaram, que é: se você vê uma oportunidade, você vai lá e agarra, porque se você deixar passar, talvez ela nunca mais volte. É igual Que balão nem de a gás, Érica né? aqui, ó, ela viu a oportunidade, ela agarrou, e se ela vê outra, vai agarrar de novo. Com certeza. Sempre, isso É um daí. jumento selado, né? Que nem fala em Minas. Passou um jumento selado, eu vou subir em cima. Isso aí. É não desistir de modo algum. Com certeza. Meu padrasto, ele é um homem muito inteligente. Ele mesmo, nossa, aquele homem me enche o saco de um jeito. Mas ele sempre fala pra mim, não desiste, Yasmin, não para. Eu sempre falei pra eles, no dia que eu chegar aqui com vocês, e vocês de farda, se prepara, que eu tô indo. Qual é seu sonho, Yasmin? Eu quero muito me formar em Direito. Só que muitas pessoas, como por eu ter começado a me expressar mais, as pessoas falam, você tem que ser psicóloga, porque você consegue persuadir demais as pessoas com suas palavras. Eu, Jesus amado, tá repreendido. Não quero persuadir ninguém, não. Mas assim, Olha, a gente precisa Encerrar. terminar, porque o nosso reencontro vai ficar marcado. Ah, não, o papo tá tão gostoso. E tá tão boa essa conversa para todo mundo participar, para todo mundo estar junto. Mas a gente precisa realmente terminar. Eu queria ouvir o Fausto dizendo para a juventude o que ele tem a dizer. Diga suas palavras e diga, Fausto. Não, só agradecer mesmo. Eu fico muito feliz, viu? Yasmin, Érica, Luiz, Alisson. Acertei, né? uhum. De ver eles aqui, porque o Valério é genial, assim, sabe? Eles estarem aqui nesse estúdio tão amistoso, sendo bem recebidos, porque são meninos lá da Estrutural, né? A gente está aqui num estúdio da Asa Norte, ultra chique, graças à Neo Energia, a Valéria, o esforço dela. Inclusive, você tem que falar com a Neo Energia para criar. A Luciana, a equipe inteira, que tem o Matheus ali. Isso é incrível, né? Porque lugar de fala, né? Ampliar a fala é muito importante, né? É social, né? Fazer isso, dar voz, né? Não que a pessoa não tenha voz, mas dar antena para as pessoas, dar voz, possibilidade para elas de se expressar. Ampliar a voz, é só ampliar, porque a voz está toda aí, o que Exato. todo mundo está falando não foi a gente que deu. Exato. O que vocês estão falando é de vocês, mas vocês estão aí com um microfone para poder falar e para ser transmitido para o mundo, né? Então, assim, esse o nosso propósito realmente. É botar um microfone na mão, um amplificador na voz para que vocês possam propagar o que vocês têm a propagar para o mundo. É isso mesmo. Bom, eu da minha parte também vou falar que eu não estou nem cabendo dentro de mim de tanto orgulho de ouvir tudo que vocês estão falando. Assim, sério, essa possibilidade de se expressarem e o grau de consciência social de vocês, sabe? O conhecimento de vocês da realidade que vocês vivem, sabe? Isso é tão importante na vida. Agora, é muito importante saber o que fazer com isso também. E a possibilidade do audiovisual, como essa possibilidade de propagação, ela é muito importante. Tanto transformar em cinema e arte essa fala, quanto transformar em documentário e denúncia. Porque a denúncia não precisa necessariamente ser uma briga, sabe? Ser uma coisa, você é um irresponsável. É uma exposição, Não, né? a denúncia é simplesmente mostrar a realidade. Mostrar a realidade já é denunciá-la, porque é tornar claro, inclusive para a sociedade, o que ninguém sabe que está acontecendo, que existe de verdade. Olha quanta dignidade em todas as narrativas que vocês falaram, das famílias de vocês, dos trabalhos de vocês, da responsabilidade de vocês, dos jovens da Estrutural, que quase todos trabalham. E pensem agora, reflitam sobre isso, sobre como vocês se sentem vistos, como a Yasmin mencionou, né? Como o Luiz ou o Alisson falaram sobre aquela coisa de chegar de chinelo na escola. Olha a diferença do comparativo, da dignidade que vocês mostraram para a gente, com a falta de dignidade que as pessoas veem por causa da profissão exercida, porque reciclador é uma profissão, certo? Por causa da falta de
um sapato, um tênis para poder estar na escola, que não é o tênis da moda, mas que não está sendo roubado, estão indo dignamente para a escola também. Olha o contraste entre a dignidade da vida de vocês com a indignidade com que ela é vista. Então, mostrar isso é muito importante, conversar sobre isso é muito importante. E retratar por meio do audiovisual, como uma ficção ou como um documental poético, pode ser lindo também. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada Nossa, a você. obrigadíssimo. Eu estou me sentindo honrada de estar participando dessa conversa, sério. Muito, muito bonito tudo que a gente conversou aqui hoje, tudo que eu ouvi de vocês. Obrigada. A gente que agradece pela sua disponibilidade em estar recebendo esses belos jovens aqui. A gente que agradece um pouco do seu tempo, né? Você está disposta a dar um pouco, Disponibilizando a atenção dela. um pouco do tempo dela, né? Para os Acredito jovens de que a vida periferia. dela seja muito corrida, né? Uhum. A Valéria, pessoal, ninguém falou da Valéria aqui, ela trabalha com ações sociais desde que eu a conheço, há alguns anos aí, e com muito amor, né? Então, não é todo mundo que faz isso, que ela se dispõe a fazer, de articular através da LIC, com empresas como a Neo Energia, ações na periferia da cidade, né? Que é quase uma visão romântica, assim, do que a gente como sociedade pode e tem que fazer, né, Valéria? Parabéns, viu, Valéria, para você também. E a gente tem que usar a verba pública com finalidade Exato. pública, né, gente? É isso, sabe? A verba pública está aí, os projetos estão aí, para que a gente possa usar em benefício da população. É isso mesmo. Obrigada de coração. Obrigada a você. Tchau. Obrigada por encerrar. Obrigada, Fausto. Obrigadíssimo. Obrigada lá do outro lado. Todo Tem um mundo monte de que tá gente aqui, assistindo viu? a gente. Também. A produção também aqui é grande, viu, Valéria? Obrigada, produção do Bem, tchau Estúdio também. 13, Luciana, Estúdio B. Matheus, que tá aqui com a Espaço gente Plano no B. digital. Equipe toda do Vamos ao Cinema, obrigada. Obrigada, Neo Energia, obrigada, Instituto Neo Energia, Secretaria de Cultura, obrigada pela LIC, obrigada por esse privilégio que a gente está tendo aqui de podermos estar trocando tantas ideias boas. Vamos continuar, a gente vai marcar no dia da nossa visita, lá na semana que vem a gente já vai estar marcando o próximo podcast para continuar, que a gente não sabe se vai dar para ser no estúdio não, mas a gente vai continuar. E o Fausto está convidado já também para continuar com a gente na próxima etapa. Muito obrigada, vamos encerrar. E muito obrigada, Regina, Pênete, Luciana, toda a equipe do SECOM, por esse amor que a gente sente os meninos falando, com amor de vocês, com amor do COSE, né? A gente chama de SECOM, mas é o COSE. Então, muito obrigada. Um beijo Pra gente grande sempre pra vai todo ser o mundo. COSE, mesmo que eles tenham mudado o nome, pra gente sempre vai ser o COSE. Vai ser o COSE. Vai ser sempre COSE, né? Porque é aquela coisa, pra que mudou de novo? Não tinha necessidade. Isso aí. Beijão, pessoal. Beijo, Tchau. obrigada, Beijo, Valéria. obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, espectador. Até a próxima. Tchau.